E se eu te contar que você não precisa programar, escrever código e ser um programador para entrar na área de tecnologia? Pois é, no decorrer da minha carreira, eu me deparei com muitas pessoas que estavam tentando entrar na área e não gostavam de código, ou então pessoas que já estavam dentro da área e não gostavam de código. Então, eu quero fazer esse vídeo para vocês para contar que existem outras opções para você conseguir ter os benefícios de poder trabalhar de casa, de ter bons salários, só que sem programar. Então, se você é uma das pessoas que não gosta de programar, ou que gosta de programar, mas quer ver um pouquinho mais do que você pode esperar na tecnologia, do que você vai encontrar no seu primeiro emprego, porque essas pessoas vão estar presentes na sua vida, fica comigo que eu tenho certeza que isso vai ser bem produtivo para você, tá? E antes de tudo, para você conseguir aprender essas habilidades que eu vou te falar, tem um lugar muito bom, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é patrocinadora desse vídeo e eu gostei muito do conteúdo deles, eu gostei muito do que eles oferecem. Eu mesmo, antes da gente fechar qualquer tipo de parceria, eu falei: "Vocês podem me dar um curso para eu ver como é que é?". Eu gostei demais. Eu peguei um de Java, de programação, que eles também têm conteúdo sobre, eu curti muito. E não só isso, eles têm muita coisa sobre audiovisual, marketing, dados, design, e são coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você tem algum interesse em adquirir algum curso da EBAC e poder conseguir aprender uma nova skill que vai alavancar sua carreira, ou mudar a vida que você está vivendo hoje, acessa o link aqui embaixo. Eu tenho um cupom de desconto, que é o VF150, que vai te dar R$ 150 de desconto. O Vitor do futuro veio aqui falar com vocês. Vocês não têm só R$ 150 de desconto. Você tem 200. Eu confundi na hora de falar. Então vocês têm R$ 200 de desconto com o cupom VI200. Vai estar aparecendo na tela, vai estar na descrição. Você consegue usar esse cupom em qualquer um dos cursos que a EBAC oferece, de qualquer uma das trilhas. Então pode ser design, marketing, audiovisual, qualquer coisa. Vocês podem usar esse desconto. Desconto em qualquer compra. E eles são com descontos também de até 60% em todos os cursos. Então aproveita essa chance, eu tenho certeza que você vai curtir. E os dados desse vídeo também sobre salário que eu vou falar, eles são baseados nos dados que eu tirei lá da EBAC. Eles usam principalmente o Glassdoor e a UOL como fonte de conteúdo para conseguir ver os salários, né? Então eu preparei minha colinha aqui para a gente continuar com isso. E a primeira coisa que a gente vai falar sobre é designer e UI UX. O que é UI UX? É User Interface e User Experience, tá? E qual que é a responsabilidade deles? Sabe quando você vai naquele seu curso de front-end, quando você vai entrar lá no Figma, tem uma coisa bonitinha, umas pastas bonitinhas, umas coisas assim? Então, quem fez isso foi um designer. Uma pessoa que é responsável por produzir o protótipo das páginas de maneira mais amigável com o usuário e que consiga converter mais venda, porque o objetivo de qualquer empresa é lucrar. Então, você fazendo uma interface que ela é intuitiva e amigável para o usuário, ele vai ficar mais tempo ali no seu site, ele vai querer comprar aquilo lá, porque você está facilitando o processo dele, né? E, surpreendentemente, eu peguei essas estatísticas aqui de dois lugares, então eu vou falar o valor em dólar e o valor real. O valor em dólar, ele é do Bureau Labor Statistics, que é basicamente um órgão dos Estados Unidos que eles são responsáveis por fazer a média salarial das pessoas, tá? E os salários em real, nesse caso aqui, é de um sênior, então, e o de júnior eu vou falar também logo em sequência, mas a maior parte dos salários aqui são de mid-level, tá? Então, isso é a média da população em São Paulo, em real, né, claro. Então, vamos lá. Para designer, o salário médio por ano nos Estados Unidos é de US$ 78.300. Então, isso é bastante coisa. Isso aí dá mais ou menos 6, 7 mil dólares por mês, o que é muito dinheiro, né? E para um sênior aqui no Brasil, o salário médio é R$ 12.500. E para um júnior é de 4 a 5 mil. Então isso é muita coisa, é relativamente equiparável com o salário de desenvolvedor, né? E é uma profissão que você tem ali uma parte bem criativa. Então, se você não gosta tanto de código, mas é bem apaixonado ali com front-end, gosta de desenhar, gosta dessas coisas mais criativas, de mais de arte, pode ser uma boa ideia você ir para essa área do design. Seguindo aqui, a gente tem a área de dados, que é uma área que me interessa muito, para falar a verdade. E a área de dados, ela tem um salário bem alto, e mais alto ainda que o de designer. Para nos Estados Unidos, você tem um salário médio de US$ 108.660 por ano, que é muita coisa, já dá quase ali US$ 9.000 por mês, dá mais de R$ 40.000 por ano. E repetindo, isso não é uma coisa que todo mundo vai atingir, tá? Isso é um dado aqui dos Estados Unidos, que é um outro país. Geralmente, salários remotos para esse país você recebe menos, mas esse é o dado que a Bureau Labor Statistics ofereceu para a gente. E aqui no Brasil, o salário médio, de acordo com o Glassdoor, em São Paulo, é de R$ 8.571, o que é muito bom, também é equiparável com o salário do desenvolvedor, e é muito interessante. O que eu gosto da área de dados é que você consegue trazer uma perspectiva nova para o negócio. Você consegue
analisar o negócio de uma forma diferente, você consegue trazer estatísticas para ver quais ações estão funcionando, quais ações não estão funcionando, o que está fazendo sentido, quais produtos estão vendendo mais. Então, um bom engenheiro de dados, um bom data analyst, né, uma analista de dados, ele vai conseguir trazer insights muito proveitosos e muito úteis para o desenvolvimento de um software, por exemplo, tá? Então, seguindo aqui, a gente tem uma outra área que você resolver muito e que a maior parte dos desenvolvedores odeia, que é a área de Product Manager e Product Owner. Na teoria, existe uma diferença entre as duas, mas a prática não existe tanta, tá? O Product Manager ou Product Owner vai ser basicamente a pessoa responsável por gerenciar aquele produto. E o produto, no caso, é o software, na maioria das vezes. Então, ele vai gerenciar o que é a prioridade, ele vai gerenciar o que os clientes querem mais, ele vai ter um contato mais próximo com a área de negócios, com os clientes, às vezes até pessoalmente, né? Então ele vai conseguir gerenciar o fluxo de negócio do produto, do software. E normalmente a gente não gosta deles, porque quando a gente está no meio de uma sprint, por exemplo, eles vêm com aquelas demandas, por exemplo, você consegue mudar a cor desse botão, você consegue adicionar essas coisas. Mas é uma área bem interessante que ela é necessária. Se não fosse ela, os desenvolvedores iam estar tudo se matando. Então, o salário médio lá nos Estados Unidos dela é de 89.281 dólares, e aqui no Brasil é de 8.662, o que é bem interessante, não é, ele é um pouco mais baixo que a área de dados, né, mas ainda assim tá bem acima da média aí dos salários médios aqui do Brasil, né, e outras áreas, outras profissões, claro. Então, seguindo aqui, tem um outro que eu não achei nada sobre isso no Brasil, imagino que no Glassdoor deva ter, mas eu preferi optar pelos Estados Unidos, que é uma fonte que é um pouco mais assertiva nesse sentido. E esse não varia tanto, assim, de país para país, tá? E é a venda de software. E venda de software é um mercado que dá muito dinheiro. Você não vai ter tanto contato com o desenvolvedor, você pode ser um desenvolvedor que vende seus softwares. E o salário médio aqui nos Estados Unidos é de 102.750 dólares por ano. Então você, qual que é a responsabilidade dele? Vai ter um software que pode ser pronto ou pode ser customizável. Você vai vender para um cliente. E essa venda pode ser feita através de uma mensalidade, através de uma compra única e você vai ter suporte por um determinado tempo. Então tem vários modelos, e eles são muito importantes porque sem eles seu software não valeria de nada, né? A não ser que seja um produto interno, mas na maior parte dos casos ele não valeria de nada. Então essa é a responsabilidade de um software sales. E depois disso, a gente tem uma outra área que os nossos devs não gostam muito também, ou gostam muito, né? Que é a área de tech recruiter, que é você recrutar pessoas. E, inclusive, a EBAC tem um curso de Tech Recruiter, eu fiquei bem chocado quando eu vi isso. Ele tem um curso de 4 meses lá para você aprender a recrutar a gente. Então, quem tem interesse aí, quem tá fazendo psicologia, quem gosta aí da área de tecnologia, mas não sabe muito bem como recrutar as pessoas, né? Esses psicólogos que não sabem muito bem fazer essa ação, tem um curso lá na EBAC para você. Então, a área de Tech Recruiter, ele é bem de, forward, né? O que ela faz é bem straightforward, é bem na cara, assim. Ela recruta pessoas de tech, elas recrutam desenvolvedores, recrutam POs, recrutam product owners, né? Recrutam pessoas que vão fazer as scrums. Então, elas recrutam todo mundo que é da parte de tech da empresa. Então, aqui, o salário de tech recruiter nos Estados Unidos é de 62.290 dólares por ano. E no Brasil é de 7.500 reais por mês. O que é um pouco abaixo da média que a gente está vendo aqui, né? Mas ainda assim é uma média bem considerável para a média nacional e outras profissões também. Uma outra parte aqui, que não é muito de tech, mas ainda assim eu coloquei porque tem na minha empresa, e eu comunico bastante com eles, é a área de business, tá? Então, lá na empresa a gente tem os business developers, que são responsáveis pra, pelo crescimento do negócio, eles são responsáveis por dar as estratégias que vão fomentar o crescimento para os próximos anos. E eles não são tanto de tech, mas ainda assim é importante que você se relacione com eles como desenvolvedor e que você, como business developer, se relacione com os desenvolvedores, e vocês têm que ter um alinhamento de interesses de colocar as estratégias dentro do software, né? Então, para isso, o salário de um business developer nos Estados Unidos é de 71.178 dólares por ano. O que, de novo, como tech recruiter, é abaixo da média lá nos Estados Unidos, mas ainda assim é um valor considerável, principalmente se você conseguir trabalhar de forma remota. Tá? Isso aí em real dá 6 mil dólares, que dá mais de 30 mil reais. Então, depois aqui a gente tem o marketing. E o marketing, você vai ver aí muito guru do marketing no Instagram. E marketing nada mais é do que você anunciar um produto com uma call to action, que é uma CTA, né? Que é você anunciar o produto com uma chamada para uma ação. Pode ser comprar alguma coisa, que pode ser entrar no grupo do WhatsApp,
pode ser vender alguma coisa. Então, então o marketing ele é muito importante para que você consiga anunciar o seu negócio, você consiga anunciar o seu software. E se você tem uma empresa que não faz marketing, ninguém vai te conhecer. Então é muito importante que você tenha uma pessoa dessa na sua empresa ou que você seja uma pessoa dessa para outra empresa. E a parte mais legal do marketing é que as outras áreas que eu falei, elas são relativamente ligadas a uma empresa, fora o designer, mas o marketing e o design, eles têm muito potencial de fazer freelancing. Então isso é muito bacana e pode fazer com que o seu salário aumente muito mais do que o que eu tô falando aqui. E o de marketing para os Estados Unidos é US$ 94.529 por ano, e no Brasil é R$ 8.400 por mês, tá? Só que, de novo, esses salários aqui não são muito, muito, muito reais, porque eles têm uma média muito grande, muita gente fazendo, então acaba que dá uma média, mas tem muita gente muito mais na frente, muita gente muito mais embaixo. Só entenda que se você entrar aqui, você consegue chegar nesse salário se você for se você estiver na média, tá? Então, é um salário relativamente alto também, que é equiparável com a maior parte dos top tiers aqui dessa lista, e é muito interessante. E por último, e é uma coisa que eu passo perrengue, porque eu, como produtor de conteúdo, eu preciso de pessoas que façam isso, é o parte de audiovisual. Eu não tenho nenhum valor aqui de salário deles, porque é muito variável, né? Geralmente, audiovisual em empresas não ganha tanto, mas você pode fazer freelancing para pessoas. Então, você pode fazer freelancing para criador de conteúdo, você pode fazer freelancing para empresas, você pode fazer todos esses tipos de coisa, e tem um salário muito alto e é muito ligado com a tecnologia também, porque você vai estar ali no seu computador, você vai depender de softwares que são feitos para isso. Então, é uma área que é muito promissora e eu falo para vocês, ganha bem, tá? Eu fui olhar editor de vídeo e eu falo pra vocês, não é barato, é uma coisa que dá dinheiro e que pode ser muito interessante se você gostar dessa parte mais criativa também, tá? Então, essas são as uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 profissões que eu gosto, que eu gosto e recomendo que vocês busquem um pouco sobre, porque elas têm muito mercado, elas têm muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo você que faz isso. Então, espero que isso de alguma forma tenha aberto um pouco sua mente sobre a tecnologia, sobre você precisar ou não programar, tá? E é isso, espero que tenham gostado. Deem uma olhada lá na EBAC, os links estão todos aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tamo junto, espero que 2023 seja esse ano. Conte comigo. Abraço.